Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo na paz? Então aqui, ó, a gente vai na nossa aula de Química, vamos ainda na nossa introdução, né, devagarinho, para a gente não estar perdendo o rumo. Então a gente vai falar hoje sobre substâncias puras e misturas, tá? A gente tem que entender o que é uma substância pura e o que é uma mistura, que é coisa bem simples. Substância pura, formada por um tipo de molécula. Então, ó, vamos entender molécula. O que é que vem a ser molécula? Molécula é uma junção de dois ou mais átomos, tá? Então, quando eu tenho átomos iguais, ó, tá vendo aqui, ó, eu vou ter substância pura simples, tá? Quando eu tenho átomos diferentes, eu vou ter uma substância pura composta. Mas você veja que nesse balão, pessoas, ó, eu tenho várias moléculas de uma mesma substância, de um mesmo componente. Isso é substância pura, tá? Isso é substância pura. Então vamos pensar aqui no seguinte: eu tenho aqui um sistema, tá? Um sistema é tudo aquilo que a gente observa, e eu tenho aqui, ó, H2, vamos botar H2 não, vamos botar deixa eu aqui, pronto, então vamos pegar aqui, tintinhazinha, um sistema, e eu vou ter, ó, uma coisa que a gente conhece, H2O e H2O. Veja, eu tenho três moléculas, mas todas as moléculas representam um componente que é a nossa água. Isso é uma substância pura, certo? Então, só que aqui, ó, eu tenho duas letras maiúsculas, então eu tenho dois elementos químicos. Então eu tenho substância pura composta. Diferentemente, se eu pegar aqui um outro sistema e ter aqui, ó, gás, oxigênio e gás, oxigênio. Eu tenho três moléculas, mas do mesmo componente. Todos três são oxigênios. Só qual a diferença de um para o outro? A diferença é que aqui eu tenho, ó, uma letra maiúscula representa um elemento químico. Eu tenho apenas um átomo, átomos iguais, elementos químicos iguais. Então eu tenho uma substância pura simples. Então, ó, quando eu digo aqui a vocês, ó, isso aqui é substância pura simples, porque eu tenho elementos químicos iguais, e aqui é substância pura composta, porque eu tenho elementos químicos diferentes. O que caracteriza o elemento? É uma letra maiúscula. Se eu tenho uma letra maiúscula, eu tenho um elemento químico. Se eu tenho duas letras maiúsculas, eu tenho dois elementos químicos. Então, caracteriza uma substância pura composta. Toma cuidado, que se eu tiver uma letra maiúscula e uma minúscula, é um elemento químico. Tá? Então aqui é uma substância pura simples. E aqui, ó, maiúscula, minúscula, um elemento químico. Maiúscula, minúscula, outro elemento químico. Então aqui eu tenho uma substância pura composta. Então os átomos são representados por letras, certo? Por seus elementos. Quando eu tenho uma letra maiúscula, eu tenho um elemento químico. Quando eu tenho uma maiúscula e uma minúscula, também é um elemento químico. Então toma cuidado aí, tá? Então, tudo entendido que é uma substância pura? Substância pura é aquele sistema formado por um único componente. Não importa quantas moléculas eu vou ter. Importa que ele só vai ter um tipo de molécula, como a gente viu lá no slide, água, certo? Então, essa substância pura, ela pode ser considerada em substância pura simples e em substância pura composta. Já uma mistura é simples. Uma mistura, se eu pegar aqui nossa água, tá aqui, água, mais o sal de cozinha, eu não tenho só um componente, olha a diferença. Aqui eu tenho outro sistema, tá? Aqui eu tenho, ó, água, aqui eu tenho água, aqui eu tenho água, aqui eu tenho água, tudo é água. Então isso aqui é classificado em substância pura. Tá? Porque é formado por uma única substância. Não importa quantas substâncias eu vou ter, quantas moléculas eu vou ter. Aliás, não importa quantas moléculas eu vou ter. Importa que essas moléculas representam apenas uma substância. Já aqui, ó, eu tenho a água, que é uma molécula, certo? Representa uma substância. E eu tenho o sal, que é uma outra molécula, mas representa uma outra substância. Então, se eu tenho moléculas que representam substâncias diferentes, eu tenho isso aqui classificado em mistura. Tá? Simples assim. Então as misturas são formadas por moléculas diferentes, certo? Por moléculas diferentes, não são iguais, ó. Água e sal.
Molécula água, molécula sal. Então isso aqui é uma mistura homogênea. Mas uma mistura homogênea, toda mistura homogênea, ela é monofásica. O que é que significa dizer isso, professor? Que só possui uma única fase. Você não vê água e areia. Água e areia eu vejo o componente água e o componente areia. Aqui, ó. Mistura heterogênea. Mas olha que coisa interessante aqui, cara. Essa mistura heterogênea é heterogênea porque eu tenho um componente água e tenho um componente areia. Lembra que isso aqui é água. Então, se eu tenho aqui, ó, olha que coisa engraçada, velho. Se eu tenho aqui, ó, água líquida e água sólida, que é o gelo, eu tenho isso aqui como substância pura. Eu não tenho mistura. Substância pura, por quê? Porque aqui é água e aqui é água. O gelo também é água. Então, eu tenho uma única substância. Tá? Então, vamos lá. Vamos tentar classificar aqui. O que é uma substância pura? São sistemas formados por moléculas de um único componente, certo? Moléculas que representam uma única substância. O que é uma mistura? São moléculas diferentes, né? Substância pura eu tenho componentes iguais, eu tenho substâncias iguais, ou seja, eu tenho moléculas iguais. Mistura eu tenho moléculas diferentes, eu tenho substâncias diferentes, né? Então, se eu falar água e sal, é uma mistura. Água e álcool, é uma mistura. Água, substância pura. Oxigênio, é uma substância pura, né? Gasolina, substância pura. Gasolina como pura, né? Agora, se eu digo a gasolina aqui do Brasil, eu sei que tem 30% de álcool. Então, gasolina e álcool já é mistura. Tá? Quando a gente fala gasolina, a gente está se referindo a só uma molécula de gasolina, só a gasolina como sendo ela pura, né? Sem essa mistura com álcool. Então, eu tenho uma mistura heterogênea, que possui aqui uma única fase. Aliás, uma mistura homogênea, que é uma única fase, chamada de monofase. E essa mistura heterogênea que tem duas ou mais fases. Mistura homogênea, uma fase só. Heterogênea, duas ou mais fases. Mistura homogênea apresenta uma única fase, água e sal. Cada porção homogênea do sistema significa fase. Componente é cada substância que faz parte do sistema. Então aqui, ó, componente, água e sal. Quantos componentes tem? Duas. Dois. Fase, cada porção homogênea. Água, uma porção homogênea, duas fases. Né? Mas isso aqui, se eu tivesse colocado aqui, ó, água e sal em excesso, eu ia ter sal aqui, ó, porque eu coloquei sal demais. Então, aqui ia ter uma, duas, três fases. Mas eu tenho quantos componentes? Dois, que é a água e o sal. Aqui também é sal. Então, só tenho dois componentes, porque eu só tenho duas substâncias. Beleza? Deu para entender isso aí? Show! Então, ó, uma fase dos componentes, no caso, sem esse aqui, né? Sem esse aqui, tá? Sem aqui, eu tenho uma fase dos componentes. Se eu botar aqui o sal em excesso, tá sal demais. A gente vê se botar poucos. Água e sal é homogêneo. Ela só vai ser heterogênea se você aumentar a tua proporção, exagerar no sal, mas ela é homogênea. Se eu exagero no sal, nesse caso aqui eu vou ficar com uma mistura de heterogênea, no caso, de três fases, né? Aliás, de duas fases e dois componentes. Mistura heterogênea apresenta duas ou mais fases, cada porção homogênea do sistema. Componente, cada substância que faz parte do teu sistema, né? Ele vem aqui, ó. Então, quantos componentes eu tenho? Ó, três fases, ó. Mas eu tenho quantos componentes? Dois, porque aqui também é água. Lembra que eu falei lá? Aqui também é água. Joia? Então vamos aqui ao exemplo. Vamos lá aqui, ó. Vapor de água, gelo. Exemplo aqui é para a gente saber se é uma mistura homogênea ou heterogênea. Ó, vapor de água. Estou dizendo que é água, tá? Deixa eu mudar de cor aqui, então. Ó, vapor de água é água no seu estado gasoso. Vou configurar esse negócio aqui para facilitar. Água no seu estado gasoso. Gelo
é água no seu estado sólido. Água é água no seu estado líquido. Ó, aqui é vapor, aqui é sólido e aqui é líquido. Eu tenho quantos componentes aí? Eu tenho apenas um componente. Então esse sistema é classificado em substância pura. Isso não é uma mistura, porque a mistura eu tinha que ter substâncias diferentes. Aqui eu só tenho um tipo de substância. Mas quantas fases ele tem? 1, 2, 3. Quantos componentes? Só um. Tranquilo? Agora, professor, se eu tivesse colocado areia aqui, ó. Se eu tivesse colocado areia aqui, aí seria mistura. Mas como não tem areia, ela é uma substância pura porque é formada por um único componente. Tranquilo? Perfeito, galerinha. Então, a aula de hoje aí só foi isso aí hoje, sabe? Mas na próxima semana a gente vai colocar outra aula e daqui mais umas 2 semanas a gente já vai começar a separar aula para 5.5 e aula para 5.6, que acaba mais essa parte introdutória. Tranquilo? Para vocês, até mais. Muito obrigado. Acessem aí o link do formulário, respondam para ter a nota de vocês. Show? Até mais.